Caros alunos e alunas, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você estiver assistindo essa gravação. Hoje, dando continuidade ao estudo em História do Brasil de Crise da República Oligárquica, vamos estudar o processo eleitoral de 1922 para a Presidência da República e o governo Arthur Bernardes, as características principais. Vamos então aqui rapidamente compartilhar a tela com vocês. Compartilhando. Tá? O que nós vimos? Nós vimos, né, toda aquela movimentação da sociedade brasileira na década de 20, o ano de 22 como expressão dessa movimentação, com novos setores sociais, não é isso? Setores sociais ganhando mais corpo, camadas médias urbanas, proletariado industrial, uma intelectualidade, né, tentando pensar o Brasil de outra maneira, a ideia de modernizar o Brasil, tudo isso estava influenciando diversos setores da sociedade, entre eles, né, o setor artístico, com a Semana de Arte Moderna, o operariado, a proposta do Partido Comunista, o próprio catolicismo, com o Centro Dom Vital, os tenentes, a jovem oficialidade, não é isso, o militar do Exército. Mas, nessa situação exatamente, o ano de 22 tem um outro marco, que era um ano de campanha presidencial, porque tínhamos eleições presidenciais. Aqui uma informação básica, para facilitar a compreensão de vocês. A eleição para presidente da República se realizava sempre em 1º de março. E a posse do presidente só se dava, do presidente eleito, do candidato eleito, em 15 de novembro daquele ano. Então havia um espaço de 8 meses e meio em que o presidente que deixaria a presidência governaria, mas tinha um presidente eleito, tá? Que assumiria, então, em novembro. A candidatura Arthur Bernardes ela foi fruto de uma articulação que, na realidade, começou em 1919. Em 1918, tivemos eleições presidenciais e a base da organização das oligarquias foi aquela tradicional política dos governadores que nós estudamos, Campos Salles. E uma das questões da política dos governadores era a proposta para tirar a política das ruas agitadas e fazer com que as elites dos estados, as elites políticas, oligárquicas, que decidissem a vida, né, política do país, o Campos Salles tinha proposto aquela ideia. As 6 principais oligarquias, os representantes das 6 principais oligarquias, antes, né, de definir um candidato, se encontrariam. Então, seriam as oligarquias de peso nacional, São Paulo e Minas Gerais, de peso regional, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, né, que essas lideranças se consultariam para tentar tirar um candidato comum, um candidato único, porque esse candidato único seria imbatível. Isso aconteceu também em 1918, quando Rodrigues Alves foi escolhido candidato por essas oligarquias e venceu as eleições com facilidade. Reparem que Rodrigues Alves já havia sido presidente da República entre 1902 e 1906. Ele presidente da época, né, do Bota Baixo, da construção da Avenida Central, saneamento da vacina, não é isso? Da própria revolta da vacina. Então, isso mostra que havia um envelhecimento dessa elite política, uma falta de renovação. 12 anos depois, um ex-presidente da República é outra vez o nome escolhido para conduzir o país. O problema é que o Rodrigues Alves morreu antes de assumir. Pegou gripe espanhola e morreu. Portanto, teriam que se realizar novas eleições. Às pressas, escolheram, as oligarquias apontaram como candidato Epitácio Pessoa, membro da oligarquia político paraibano, mas que representava o Brasil exatamente no início de 1919, na Conferência de Paz de Paris, era o chefe da delegação brasileira, então tinha recebido uma projeção até mesmo nacional do seu nome. E ele foi escolhido nessa busca rápida de uma alternativa. Ao mesmo tempo, né, as elites paulista e mineira resolveram fazer um novo acordo. Alguns autores chamam de o Pacto do Hotel Glória. E esse acordo dizia mais ou menos o seguinte, que a partir da próxima eleição, 1922, São Paulo e Minas se comprometiam a apoios
em revezamento, ou seja, que em 1922 São Paulo apoiaria um candidato mineiro, que em 1926 Minas apoiaria um candidato paulista, e sucessivamente formava-se uma espécie de um condomínio, né, de poder São Paulo-Minas. Alguns autores dizem que é aí que efetivamente nasceu a política do café com leite, mas a gente não entra nessa história. Tá? A verdade é que Bernardes foi o candidato, então, apoiado por São Paulo e Minas em 1922 e apoiado também pelo presidente da República, Epitácio Pessoa. Só que as outras oligarquias, aquelas que normalmente eram consultadas, de peso regional, baiana, pernambucana, fluminense, a gaúcha nesse momento passava um problema, se recusaram a aceitar essa candidatura dessa maneira, dessa exclusão, né, da discussão sobre o candidato. E aí apresentaram a candidatura de Nilo Peçanha, político fluminense, que inclusive já tinha sido presidente da República entre 1909 e 1910, era vice do presidente Afonso Pena morreu, Nilo Peçanha completou o mandato, mostrando que mesmo nas oposições havia uma falta de renovação de quadros. Ora, essa eleição disputada, né, realmente a mais disputada até então, né, ela também teve um episódio que acabou contribuindo para um desgaste da figura de Arthur Bernardes diante da jovem oficialidade militar. Foi o episódio das chamadas cartas falsas. Tá? Falsários conseguiram, né, papel timbrado do governo de Minas Gerais, onde Arthur Bernardes era o presidente do Estado, era o governador, tá? E falsificaram a letra do Arthur Bernardes, falsificaram a assinatura e criaram uma carta em que esse Arthur Bernardes falso faria ataques duríssimos ao Marechal Hermes da Fonseca, que era um ídolo para os jovens tenentes, para a jovem oficialidade do Exército. Tudo bem? Essas cartas eram falsas, tudo bem? Mas criaram uma situação de desagrado, desconforto do meio militar, particularmente dessa jovem oficialidade, em relação à figura do Arthur Bernardes. O Hermes da Fonseca era o presidente do clube militar. Nesse aspecto, esses militares jovens começaram a dizer que Arthur Bernardes não podia ser candidato. E não podendo ser candidato, tá certo? Essa possibilidade do Nilo Peçanha vencer seria maior. A verdade é que foi provada a falsidade das cartas, embora esses militares não aceitassem esse exame técnico, não é isso? E Bernardes concorreu às eleições e venceu. Venceu para os padrões da República Oligárquica, apertado, tá? Quase 60% dos votos contra 40% dados ao candidato Nilo Peçanha. Perfeito? Mas é aí que vem o problema. Né? A partir desse momento, jovens oficiais, né, descontentes com a eleição de Bernardes, tentam impedir a posse do presidente. E, para isso, imaginam a tomada de fortes, né, de quartéis do Exército Brasileiro aqui na capital, e o forte que foi efetivamente tomado foi o Forte de Copacabana. Isso, então, é o início, é a primeira explicitação do movimento tenentista, a revolta do Forte de Copacabana. Forte que era comandado pelo filho do Hermes da Fonseca. Tudo bem? O forte, né, usa os canhões para atacar o centro da cidade do Rio de Janeiro, tenta bombardear o Palácio do Catete, tenta bombardear a sede do Ministério da Guerra, né, onde estava a oficialidade mais forte do Exército. A maior parte do Exército fica do lado do governo, que era Epitácio Pessoa, mas Arthur Bernardes era o candidato eleito, e a verdade é que o forte é cercado pelas forças legalistas, e os militares, então, que estavam em revolta, resolveram se retirar, né, do forte armados, inclusive um civil pede armas, e fazem um desfile pela Avenida Atlântica até a área, até o local onde encontraram as forças legalistas, é onde hoje exatamente está a Rua Siqueira Campos, em homenagem a um dos líderes desse movimento, né? O Siqueira Campos, né? Ele foi um dos líderes desse movimento, junto com Eduardo Gomes e outros. Tudo bem? Quando se encontraram com as tropas legalistas, houve um tiroteio, alguns foram mortos, tudo bem, e viraram mártires, mártires do movimento tenentista, mártires que seriam lembrados a todo 5 de julho, que foi a data do início da Revolução.
tá? Da revolta, perdão. Quando, em novembro de 1922, Arthur Bernardes tomou posse, ele já tomou posse sob estado de sítio, que é uma condição prevista pela Constituição Brasileira de 1891, que afirmava que quando houvesse uma grave ameaça à ordem interna, o governo poderia suspender os direitos e garantias individuais. Podia suspender, por exemplo, o direito do habeas corpus, que é você se defender em liberdade, né, acusado de algum delito, o direito de reunião fica impedido, instala-se a censura aos meios de comunicação. Então, o estado de sítio é um momento em que o Estado, o governo central, o Poder Executivo Federal, exercita um poder maior sobre a sociedade, limita os direitos civis da sociedade, em nome da manutenção da ordem. Perfeito? Arthur Bernardes assume nesse processo de estado de sítio. O estado de sítio tinha que ser renovado com o apoio do Congresso Nacional a cada 90 dias, e ele foi prorrogando esse estado de sítio indefinidamente, exatamente com a lógica, né, de que ele precisava de ter instrumentos mais fortes para garantir a ordem pública. Eu quero só lembrar que esse momento, em termos gerais, né, pós-Primeira Guerra Mundial, é o momento da crise do Estado liberal, tá? No mundo todo. Então, a ideia de que o liberalismo, e a Constituição de 1891, nós vimos, era bastante liberal do ponto de vista político, não dava alternativa, não dava a condição efetiva, né, de se sair das crises daquele momento. De qualquer forma, havia um ambiente, né, anti-liberal. É o momento do fascismo na Europa, do comunismo, né, se expressarem como tendências radicais antiliberais. Perfeito? Ao mesmo tempo, aqui no Brasil, os tenentes, a jovem oficialidade, continuava agitada em várias partes. E explodiu, então, no 5 de julho de 1924, uma revolta em São Paulo, seguida por uma revolta em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, tá certo? Onde militares desses quartéis, paulista e gaúcho, se levantaram para tentar derrubar o governo Bernardes. Ou seja, a primeira tentativa impedir a posse, segunda tentativa derrubá-lo do governo. Esses militares foram cercados, principalmente em São Paulo, aqui, e resolvem o bairro do Brás, onde se localizava o principal quartel, né, ele foi duramente bombardeado. Para que o bombardeio não continuasse, né, esses militares se retiraram, então, do quartel e fizeram o chamada Coluna Paulista, organizados a cavalo, a pé, armados, se dirigiram para o interior de São Paulo e buscaram o interior do Paraná. Ali se encontraram com a Coluna Gaúcha, que vinha de Santo Ângelo, isso comandada pelo capitão Luiz Carlos Prestes, e essas duas colunas, a paulista, comandada pelo general Miguel Costa, e a gaúcha, comandada pelo capitão Luiz Carlos Prestes, se encontraram e se uniram e passaram então a caminhar pelo interior do Brasil, sempre perseguidos pelas tropas legalistas, que eram maioria, mas sempre não dando combate. Né? Eles utilizaram a tática da guerrilha, né? Só atacar as forças legalistas quando estivessem em condição de maioria. Se não tivessem condição de maioria, buscar uma outra rota alternativa para não encontrar com a tropa legalista. O projeto dos tenentes não é uma revolução popular, no sentido de passar pelo interior do Brasil, pelas vilas, e chamar pessoas para se integrarem ao movimento, civis, armados, darem mais força ao movimento. Não. Na verdade, é aquela lógica militar de que são os militares que vão solucionar os problemas do país. Eles apenas estão, entre aspas, tomando conhecimento da realidade do país. Perfeito? E depois de percorrer aqui os principais líderes da coluna, o general Miguel Costa, Luiz Carlos Prestes, depois, na história do Brasil, a coluna ficou conhecida como Coluna Prestes, pelo destaque que esse personagem teve posteriormente. Aqui temos o Siqueira Campos, não é isso? Juarez Távora, figuras que nós veremos, Cordeiro de Farias, logo, logo, João Alberto, né, quando falarmos da era Vargas, pós-revolução de 1930. Tá? E essa coluna, então, ela se retirou do país,
quando começou o governo Washington Luiz, que foi eleito em 1926, não é isso? Presidente da República, dessa vez sem que houvesse uma oposição de setores oligárquicos, exatamente porque aqueles setores oligárquicos que apoiaram Nilo Peçanha entenderam que aquela divisão entre eles tinha proporcionado os movimentos tenentistas, tinha fragilizado o projeto oligárquico, que, bem ou mal, Nilo Peçanha e Arthur Bernardes representavam, com algumas diferenças, mas representavam os mesmos interesses básicos: a defesa da grande propriedade fundiária, a defesa de uma economia primária exportadora. Perfeito? Durante o governo Bernardes foi feita uma emenda constitucional que ampliou as prerrogativas do Poder Executivo Federal. Exatamente para quê? Para não ficar o tempo todo tendo que renovar o estado de sítio. Né? Então, agora estava na Constituição prerrogativas, né, que davam ao presidente da República mais poderes em caso de um processo de ameaça à ordem. É por isso que, quando você pega os chargistas em relação ao Arthur Bernardes, você tem, por exemplo, essa representação antes, inclusive, dele tomar posse, porque ele, quando governou Minas Gerais, já mostrou essas tendências autoritárias. Tá? Ele, que é representado como o escravocrata, Arthur Bernardes, executivo federal, símbolo da presidência da República, sendo carregado, né, por dois escravos, o Senado e a Câmara, poder legislativo. Ele diz: como hei de lhes dar a liberdade se eles têm a volúpia? Volúpia é desejo do cativeiro, eles querem ficar subordinados ao Executivo Federal. Então, é isso aí. Eu vou fazer um regime, um governo, né, de força, usando lá o estado de sítio, que eles sempre vão aprovar quando eu pedir. E aqui é o final do governo Bernardes, depois que ele deixou a presidência, se elegeu senador, tudo bem, e foi para a Europa. E o sargista Storni, né, mostra que ele descendo do navio, na Europa, não é assim? O ditador espanhol da época, Primo de Rivera, Mussolini fazendo a saudação fascista, isso aqui eu imagino que seja um russo, não soviético, não é isso? Ditadores, perfeito? Que saúdam, que se curvam diante do Arthur Bernardes, que seria o grande ditador brasileiro, na crítica do Storni. E aqui as prisões, a ditadura, etc. E tal. Ou seja, a figura de Arthur Bernardes como um autoritário, como um ditatorial. As questões ligadas à reflexão que as lideranças tenentistas, que estavam no exílio, né, saíram lá, como vimos, pela Bolívia, muitos se refugiaram como Prestes na Argentina, foram expulsos do exército, não é isso? Porque, imagina, era uma rebelião militar, era um motim, não é isso? Era uma insurreição, isso era a quebra da hierarquia. Foram expulsos do exército, né, e ficavam fora do Brasil, né, na expectativa, exilados, na expectativa de uma mudança que lhes permitisse retornar com uma anistia ou coisas do gênero. Prestes, que era da arma de infantaria, da engenharia, trabalhou inclusive na Argentina, em projetos de construção, se eu não estou enganado, de ferrovias e tudo mais, para se manter, enquanto mantinha contatos, né, com os seus correligionários, com aqueles que o seguiam no Brasil, porque a coluna Prestes, bem ou mal, agitou a cabeça, né, principalmente das camadas médias urbanas, de setores, né, que interpretavam que aquele movimento era um movimento positivo. Sobre essa avaliação, né, que as lideranças tenentistas fizeram da coluna Prestes, que deu origem a duas correntes dentro do movimento, vocês estudarão em breve, tá bom? Um grande abraço, agradeço, como sempre, a enorme paciência de vocês em assistirem, né, essa gravação. Desejo a todos saúde, paz e tranquilidade. Um grande abraço.